Sejam bem-vindos à Nologinha LTDA. Aqui você tem tudo que precisa. E o dedo tá aqui, ó. Aqui você tem tudo que precisa. Eu acho que não, assim, foi péssimo o atendimento que eu recebi. As pessoas não sabiam dar informações corretas. Eu fiquei igual uma barata tonta dando de um lado pro outro. Ninguém me levou no lugar certo. Então eu estou muito revoltado. Antes da gente começar esse vídeo com revoltadas, a gente vai pedir pra você, se puder, dar uma força pra gente e deixar um like nesse canal. Se você quiser ir além do like, porque você às vezes é uma pessoa muito generosa que quer ajudar pessoas como nós a nos levantarmos, mais do que já estamos levantados com a nossa elevação cultural, você vai dar um comente, assim, falaram que eu podia acrescentar. E aí, mais do que isso, você vai compartilhar com pessoas que você ama ou que você odeia. É isso. E talvez clicar naquele sininho para que não te notifiquem de nada. No vídeo de hoje, que a gente gravou agora, ontem, não, antes de hoje, tá o vídeo de hoje, mas é de amanhã, mas talvez depois. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Quer dizer, que era pra ser muito legal nos planos de quando fizeram essa coisa. Quer dizer, essas coisas. Do que a gente vai falar hoje, meu senhor dos bigodes? Sem bigode nesse momento. Essa era a fala do... Nós iremos falar... Você mesmo. Você gosta de Power Rangers. Você adora quando você escuta... E você fica maluco por isso. Mas você não sabe o universo que existe por trás disso. Com o surgimento dos Power Rangers, nós tivemos vários universos paralelos que foram criados a partir disso. E as ramificações, elas tomaram conta do nosso Brasil e quiçá do mundo. Porque nós iremos falar sobre os Power Rangers que deram errado. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre os Power Rangers Deep Web. Não, isso aí vai parecer coisa própria para menores. Não é esse não. Então não. Esquece isso. Power Rangers que deram errado. Mas que poderiam ser melhores do que os Power Rangers, mas deram errado. Então eu posso começar falando do primeiro Power Ranger que deu errado, que não tem nada de Power Ranger. mas posso começar falando de uma que eu gosto pra caramba? Mano, primeira coisa, não é indicação não. É indicação no meu caso, eu tô dizendo pra vocês verem, vejam, busquem e vejam. A primeira coisa que eu vou falar é uma coisa que lembra muito a gente, que era um programa chamado Super-Human Samurai. Oi, eu sou o Senkon. Tá? Ele passava na Rede Manchete. Eu vi a primeira vez na Rede Manchete. Depois passou em outros canais abertos, acho que sei lá, no canal 9. Mas ele era um seriado legal porque ele misturava um monte de coisa. Ele misturava Ultraman, Power Rangers, sei lá, Mundo dos Jovens, Barrados no Baile, Galera do Barulho. E quiçá você pode acreditar que não, mas até Drake e Josh ele misturava. Então, do que se trata o Super-Human Samurai? Tinha um garoto bonitinho, que o nome dele era Sen. Ele era líder de uma banda, né? Tinha uma banda que ele chamava de Time Samurai. E aí, por que será que o nome da banda era Time Samurai? Eu não sei. Eu não sei se eles faziam karatê, ou nada disso, mas o nome era Time Samurai. Aí eles tinham uma banda legal. Só que um dia esse garoto Sen ele é sugado do computador porque eles estavam fazendo, sabe? Estavam usando um amplificador no turbo lá. Aí o maluco é sugado pelo computador. E depois desse acidente, mais de um acidente, ele se transforma numa espécie de guerreiro virtual que fica dentro do computador lutando contra vírus malvados que tentam fazer maldades dentro do computador, e essas maldades que ele faz dentro do computador acabam afetando a realidade, sabe? Eu não sei se existe isso no caso, se o seriado chegou aí tão fundo, mas vamos dizer assim, a mesma coisa que os vírus malvados eles querem fazer, mais ou menos a mesma coisa que o Ultron faria, tipo de vou pegar uns códigos nucleares aqui, jogar uma missão não sei aonde. Mas só que lá era mais uma coisa do tipo acabar com a luz, né? Ou deixar o aquecedor da escola muito quente. E aí o Sen lutava contra esses vírus malvados. Só que um outro garoto da escola, outro garoto que era um cara mais compenetrado, ele que desenhava muito, ele também ficou sabendo desse mundo virtual, desse outro garoto,
e ele começou a desenhar uns monstros para que um Lorde do Mal lá transformasse esses monstros que ele desenhava, né? Ele meio que dava uma escaneada ali, jogava eles pra dentro do computador e transformava ele nesses mega vírus, eles chamavam de megas vírus, né? O nome desse garotinho que fazia essa maldade era o Malcolm, né? Malcolm Freak era o nome do garoto. Ele tinha uma cara de... uma pegada assim, tipo, cabelo preto, assim, meio... Naquela época eles achavam que se você usasse preto e tivesse o cabelo com gel pra trás, você era malvado. Então, o Malcolm Freak fazia essas maldades. Ele seria tipo um oponente do Sen, só que ele não era sugado pelo computador. O Sen era sugado e ele lutava contra os desenhos do Malcolm, né? Tinha um tal de Kylo Khan, que era o Lorde Malvadão, que ele era... Eu gostava muito do visual dele, sabe? Era todo preto, assim, com um pouco de roxo e tinha umas luzinhas na boca, né? Esse tipo de coisa. E outra coisa legal é que os amigos do Sen da banda, e às vezes eles entravam no computador também, só que como uma espécie de veículo que se acoplavam ao Sen, e ele ficava com uma super armadura, tipo um Megazordzão grandão, Super Samurai grandão, e ele brigava com os monstros. Uma coisa que tem de Ultraman é que às vezes quando ele tava meio fraco, começava a piscar uma luzinha e ele tinha que meter o cara. E uma coisa que tem do Drake e Josh, peraí menino, uma coisa que tem do Drake e Josh, e Josh é que ele tinha uma irmãzinha que não aparecia, só aparecia a voz dela falando com eles e fazendo coisas tipo chantageá-los ou ameaçá-los. Esse Super Samurai, pra mim, era tão bom quanto o Power Rangers ou melhor, mas só que não durou lá essas coisas. Eu vou seguir aqui, eu vou falar sobre o negócio, porque assim, me julguem, não tô nem aí. Eu tenho um gosto peculiar, Existem muitos Power Rangers que não deram certo. Esse Power Ranger específico que eu vou fazer agora, ele deu tão errado que ele foi feito pelos caras que produziram o Power Ranger. Mas mesmo assim eles não deram certo. Eles eram conhecidos como Big Bad Battleborns. Aí você vai falar, hã? Depois no Brasil, tudo tem um negócio meio que, droga, o Brasil inventa. Aí no Brasil o negócio virou heróis por acaso. Aí você fala, Three typical average kids inside a haunted mansion. Just by chance, você fala assim, pô, tá de sacanagem, né? É isso. A gente pega o negócio, faz o negócio, amassa o negócio, bota no bolso e fala, agora tá aí. Cara, esse Power Ranger tem como temática insetos. Então já é diferentão. Tinha coisa que tinha tudo pra ser bom? Não! Desde o início ele era ruim. Ele aparecia ruim, ele se mostrava ruim. E tinha certeza que ia ser ruim. Porque ele foi ruim. Mas ele chega aqui no Brasil em 1997 pela TV Globo. Aí ele passava no estilo Angel Mix, que era apresentado pela Vou de Táxi, cê sabe. E aí, cara, como é que funciona o plot desta história magnífica? São três pré-adolescentes. A gente não chegou nem na adolescência, porque era maneiro chamar de pré-adolescente. Eles visitam uma mansão assombrada lá. Eles falam, caraca, cara, o que tu tá fazendo aí, maluco? Pô, aí lá eles conhecem um fantasma. Gasparzinho? Não, é o chamado Flubber. Flubber é o fantasma que eles encontram. O camarada amiguinho, porque o outro é amiguinho, fantasma camarada. Esse aqui é o amiguinho camarada. Enfim, é isso aí. Aí ele concede um desejo. O fantasma concede desejo agora, porque ele deixou de ser fantasma pra virar gênio. Olha como é que o plot é todo cheio de reviravoltas. Você não está esperando por isso. Aí eles pedem o quê? Queremos nos tornar super-heróis de quadrinhos prediletos. Por quê? Isso é o desejo de qualquer criança normal que quer virar o super-herói que ela gosta, óbvio. Mas, porém, aparecem também o quê? Os monstros malignos, chamados os Magnavores. Porque os nomes são estranhos e são difíceis de pronunciar. E esse trem começa uma aventura louca pela Terra para ganhar dos vilões e defender o nosso Earth maravilhoso. E aí, só pra dar o plot aí, pra vocês que tá gostando do que eu tô falando, você mesmo, você que tá gostando, tu gosta do meu jeito maluco. Aí, como é que funciona essa parada? A gente tem o Drill, que é o garoto, que é o líder. É o líder. Ele é o Battleborns. Ele é o líder dos Battleborns. O moleque tem o poder de um besouro de rinoceronte. Então quer dizer que ele é muito forte. Ele é tipo, você que gosta de Pokémon, vou te dar um aqui, hein? Heracross. Você que gosta de Pokémon sabe o que eu tô falando. Eu tenho ele no Pokémon GO, é um ótimo Pokémon certo pra lutar. Enfim, depois do Andrew, que é o... Drew, que é o garoto principal, né? Que ele é o ninja azul. O ninja, o ranger azul, porque cada dia é o negócio. É o inseto azul, basicamente. A gente tem o inseto verde, que é o filho do proprietário da loja de quadrinhos que eles compravam, que eles eram meio que nerdolas lá. Aí ele usa a armadura de rolante, que é baseado no besouro... Caraca, é besouro tucano?
Besouro, eu acho que é Lucanos. Acho que é Besouro Lucanos. O nome é diferente, porque é um besouro... Fala o nome dele aqui no Brasil. Fala o nome aqui. Eu não sei o nome aqui Não é no uma Brasil. voz? Não. Aí ele tem tipo habilidades especiais de correr. Então a gente tem um cara muito forte, que é a armadura tipo, muito forte. E detalhe, tá? O Drew, o primeiro Ranger Azul, ele tem além de força, né? Ele tem uma armadura e tem habilidades especiais de telecinese. E todos eles são iniciados, tá? Diga-se de passagem. Aí a gente tem mais uma, né? Que é a Joe. A Joe, ela é irmã do Drew, do Drew. E ela tem uma armadura que é baseada no besouro dos também, mas ela possui super força. Então a gente tem o Drew com telecinese, a irmã dele com super força, e a gente tem o Roland como tipo, super velocidade. Vamos botar assim. Então, assim, cara, tem vilões que são tipo, uou, os Magnavores são, nossa, muito mal feitos. Alguns muito bons. Tem um muito bom, que parece um Cybercop de abelha. Mas o restante é ruim. É muito ruim. Assim, a maneira que eles têm os arsenais de arma lá, é meio que zoado, mas é sério. A abertura, tipo, parece uma parada que os caras levaram a sério. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar. Essa magnífica apresentação foi feita pra vocês. Então, se vocês querem escolher um pra assistir, escolha um meu. 2 minutos pra falar de uma obra-prima do que seriam os melhores Power Rangers já feitos. Só que não deu certo, mas esse aqui você pode assistir. Você pode assistir sem medo. Você pode assistir esse aqui sem medo, porque é melhor do que qualquer porcaria que você tenha falado. É Os Cavaleiros Místicos. Os Cavaleiros Místicos era sensacional. Porque... muito importante falar que era baseado em histórias celtas, tá? E ele tinha essas armaduras, né? O Angus, ele era um malandrão lá, que ele era um ladrão, que ele tinha uma armadura cinza que era tipo um elemental da terra. Tinha o Ivaí, né? Que ele era um príncipe mouro. O Deide, né? Deide era uma princesa. E o Rohan, meu Deus, não sei falar esse nome não, R-O-H-N, era o aprendiz de druida, né? O cara que deveria lidar com magia. Ele tinha a armadura vermelha do fogo. Cara, diga-se de passagem, as armaduras eram maneirinhas, tá? As armaduras eram maneirinhas. Era descarado, era tipo uma carona verdadeira aqui nas histórias de Power Rangers que os caras estavam tentando fazer, mas que não deu muito certo, né? E eles estavam tentando defender um vilarejo de Chaos deles, né? O reino de Chaos, de uma rainha Maeve, né? E magia perversa dela. Depois chegou um outro cara que tinha uma armadura meio marrom, que era tipo a armadura da floresta, né? Ele seria tipo o elemental da floresta. O elemental da menina eu esqueci de falar, que era dos ventos. O que você tem pra falar pro Douglas? O tempo dos senhores acabou! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Seguindo a nossa jocosa lista, mesmo não sendo jocosa, vamos falar sobre algo que também foi diferentão. Estou falando de quase todas as coisas que foram produzidas pela Saban Entertainment. Vou falar mais sobre esses malditos. Eles estragaram mais uma série? Estragaram mais uma série. O ano é fatídico, 1994, quando surgiu o nosso conhecido Virtual Reality Troopers, que depois no Brasil virou somente Troopers. E, vamos dizer, apareceu onde? Na Globo. Countdown control. 4, 3, 2, 1.
A partir de quando? Setembro de 95. A gente esperou um ano pra chegar aqui no Brasil a primeira temporada. Onde ele passava? Na magnífica TV Colosso. Já deixou meu coração quentinho. Posteriormente, passou onde? Na Angelmix. Porque os programas da Globo eram maravilhosos e eles formavam o nosso caráter desde pequenos. Essa produção, que tinha tudo pra ser muito boa, era uma adaptação de uma série japonesa. E aí você fala, cara, difícil errar a mão. Difícil errar a mão? Sim, mas eles erraram. Eles quiseram espelhar, tipo, Spielberg. Eles pegaram uma parada de Metal Gear. E o que deu? Deu essa merda. A série, ela, cara, como eu vou dizer? Ela tinha os causos dos Powerhead. O Powerhead principal, ele era a junção de cores. Já começa por aí. Que é uma parada que, tipo assim... Eu gostava disso daí. Eu gostava dessa parada de trazer roupas diferentonas. Porque assim, os Powerhead tem como característica principal a questão das cores, né? Certo, Douglas? Certo? É isso. Certo, a questão das cores. E o que os Supers faziam? Os Supers não traziam, eles misturavam cores. Tudo bem que o personagem principal misturava cores, mas os sidekicks dele eram, tipo assim, bem comuns dos japoneses, né? A indumentária deles era bem comunzona. Tipo, uma roupa preta e a outra mulher roupa rosa, né? Que isso aí era meio que de clichê nos anos anteriores. E, cara, quando eles fizeram os Troopers, cara, tem até uma parada que eu tava vendo na internet, que eles zoam esse... Eu não vou falar muito sobre a série. Não, eu vou falar sobre os causos, gente. Porque isso é muito mais importante do que falar sobre a série. Porque eu critico pra você aí se interessar. É isso. Dizem que o nome dos Troopers foi, tipo, meio que zoado com a parada dos Stormtroopers do George Lucas. Então, assim, já começa mais um plágio aí. Ó, os caras chegaram lá, fizeram o plágio do Powerhead e depois, não contentes, eles pegaram o nome dos Stormtroopers e viraram Troopers, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Só que era uma merda. Os personagens eram ruins. As lutas eram ruins. Óbvio que toda a característica principal dos filmes de Powerhead, Douglas, qual é? Lutas maneiras. Não, sangue de faísca. Eles tinham muito sangue de faísca. Então, você aí que está ouvindo essa indicação, não assista porque é bom, assista porque é ruim. Porque a população ribeirinha tende a querer provar que as pessoas estão erradas como? Assistindo coisas ruins e criticando depois junto comigo. Porque você aí vai sentar aqui do meu lado para criticar junto comigo. E aí entrego em 3 minutos para você. A minha próxima indicação você já deve ter visto, porque as pessoas acessam isso porque elas querem saber se não tiveram um delírio coletivo. É os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. O que acontece? O que acontece? Quando os Powerheads explodiram na Globo, sabe? Com sangue de faísca, eles não eram tatuados assim. As tatuagens eram... Eu ia falar que eram melhores pra te zoar, mas eu não consigo. Era muito ruim as tatuagens dele. Parecia tatuagem de chiclete saindo. Parece que o SBT falou assim: não, mano, vocês não vão fazer uma coisa assim, não. A gente também vai fazer o nosso aqui. A gente vai fazer o nosso próprio seriado com adolescentes. Os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Desculpa, sério, isso aqui eu tenho um carinho muito grande por isso. Porque era muito maluco. Olha só, pra começar, vamos dar um chute na Alameda dos Anjos, né? Os malucos estavam em Beverly Hills, mano. E eles pareciam o personagem tentando imitar os Friends, tá ligado? Dos anos 90, assim, com aquelas roupinhas, gravatinha, coletinho, só que eles estavam no ensino médio. Aí eram 4 atores, né? Eram 4 adolescentes que encontravam uma espécie de alienígena, um Nimbar, que era uma gosma nojenta que ficava num negócio parecendo... Só que ele não era simpático e legal igual aquele cabeção que é o Zordon, os Powerheads. Ele era uma gosma, só uma gosma. E ficava falando com eles. Ele falava: vou transformar vocês nos guerreiros tatuados de Beverly Hills para lutar contra o mal, essas coisas. E aí no seriado, o que acontece? Esses jovens se transformavam no Scorpion, Taurus, Centauro e Apollo. Eles eram jovens magricelos. E quando eles se transformaram, eles pareciam um lutador de MMA, maluco. A referência deles é que eles usavam shortinho, colã, ficavam com os bracinhos de fora, entendeu? E eles se juntavam
e se transformavam num guerreiro gigante. Um ponto muito relevante que você não falou. A gente tem que falar que o Limbar, ele era um tatuador, tá, gente? Ele era um tatuador. Os caras se transformavam através da tatuagem. Por que usar morfadores se eu posso criar tatuagens de rena que vão durar pra vida toda? Mas era muito bom tatuador ele. Ele era uma referência, cara. Tatuagenzinha amarela, muito feio isso. Olha só. Então, eles viravam esse lutador de luta livre. E quando eles estavam muito mal, que eles iam perder. Ao invés de chamar um Megazord gigante, o que eles faziam? Cada um virava um braço, uma perna, sei lá, e eles viravam um guerreiro. Esse guerreiro não era gigante, era um guerreiro do tamanho de um homem normal. Um pouco mais alto que eles. O nome dele era Kinectron. E ele tinha uma armadura assim, tipo. Não sei falar esse nome, Felipe. Eu lembro como eles falavam. Eu gostava desse seriado. Aí eles viravam esse guerreiro com um escudo e uma espada e derrotavam o monstro no final quando eles já estavam muito mal mesmo, tá? E eles tinham uma pegada muito estranha. Tinha os casos deles na escola. Olha só, existiam preceitos que era tipo assim, a pose que eles tinham que. Preceitos. É tipo assim, é quase um fisiculturista que eles botavam o ombro atrás, a mão, tipo, aqui na cintura. E a transformação não era uma transformação de robô gigante normal. Tipo, tinha a paradinha das mãos, que as mãos se cruzavam, que eles faziam tipo uma caminha com a mão assim, aí botava a mão aqui, a mão aqui. Que era tipo assim. Caraca, que viagem, filho. Isso era muito bom. E principalmente, os jovens tatuados de Beverly Hills tinham como característica ter um bronzeado muito maneiro. E a máscara cobria a boca para as pessoas. Gente, era muito estranho. Eles tinham aquela boquinha cinza que os Power Rangers. A característica de Power Rangers tem a boquinha cinza. Só que eles não tinham capacete. Eles estavam com uma roupa normal, um colã. E era esquisito. Parecia um negócio de. Sei lá, sabe? De pessoas que praticam certas práticas estranhas. Então, era estranho, mano. Era esquisito. Eles não pareciam super-heróis. Eles pareciam. Eu não sei. Mas eles pertenciam ao culto muito estranho. E. Por incrível que pareça, eu tenho muito carinho por isso, entendeu? Porque é uma coisa do meu passado. E se você quiser ver pra saber se essa coisa realmente existe, se eu não tô viajando, você vai lá e procura os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. No final tinha Excalibur, tá? Só pra você que gosta, no final eles transformavam num guerreiro com armadura cintilante com a Excalibur. Eu acho que é impossível fazer mais estragos do que os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills junto com os Beetleborgs e os Cavaleiros da Magia. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui, tá? Se você quiser e puder, se inscreva nesse canal, dá um like, fala que gostou, fala assim, tá bom, vai, tá mendigando like, joga uma moeda. Brincadeira. A gente gosta de fazer esse conteúdo pra vocês. Faz o que vocês puderem pela gente. O que ele tá fazendo? Ele faz de novo isso. Ele tava sem força. Assim. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.